Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui respondemos questionamentos bíblicos, teológicos e estamos estudando nesta série fantástica que eu estou trazendo aqui no nosso canal, a lição da Escola Sabatina com o tema O Grande Conflito. Eu tive o privilégio de escrever o comentário da lição para o site da Casa Publicadora Brasileira. Você pode ler o conteúdo daquilo que eu escrevi. Eu vou deixar no link da descrição aí, você pode acessar o link e ter esse material para você guardar, enfim. Mas eu resolvi transformar em vídeo cada comentário. Então, fica com a gente até o final deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ajudar até na forma como você vai passar a lição ou participar na lição da Escola Sabatina no próximo sábado. Muito bem, o título da lição desta semana é O Fundamento do Governo de Deus. Quando nós falamos do santuário, juízo investigativo, graça, lei de Deus, nós estamos falando de temas doutrinários importantes para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por não compreenderem o ritual tipológico do santuário, por não saberem definir a função da lei e sua relação com a graça, muitos têm caído no engano de achar que os adventistas do sétimo dia acreditam numa salvação por meio de obras, e que o sacrifício de Cristo não foi completo na cruz, já que ele ainda precisaria fazer algo no santuário celestial. Porém, a compreensão verdadeira desses temas se torna como uma chuva no meio do deserto, como orvalho numa terra seca. Ao compreender o trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, ao entender que, embora a lei não salve, todo salvo obedecerá à lei de Deus. Ao compreender perfeitamente esses temas, todo sincero leitor da Bíblia encontrará paz de espírito e regozijo na salvação. Vamos então falar desta que é a doutrina central dos adventistas do sétimo dia. Muitos pensam que a doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia é o sábado. Ainda que a Igreja Adventista seja bastante conhecida pela guarda do sábado, existem outras igrejas cristãs que também observam este mandamento. A doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia é a doutrina do santuário. A verdadeira compreensão da doutrina do santuário provê um equilíbrio entre fé e obras, estabelece a graça como único meio de salvação, aponta para o trabalho sacerdotal de Cristo e mostra o verdadeiro papel de sua santa lei. Olha que coisa interessante, a compreensão verdadeira da doutrina do santuário. Quantas coisas nós podemos entender a partir desta doutrina tão importante e bíblica. O santuário tipológico erigido na terra apontava para o ministério salvífico realizado por Cristo em todas as suas fases. Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. No santuário terrestre era realizado o ministério sacerdotal diário, que apontava para o trabalho que Cristo exerceria após a sua ascensão ao céu. No santuário havia a Arca da Aliança e sobre ela o propiciatório, onde dois anjos querubins esculpidos em ouro puro estavam um diante do outro. Ali entre eles aparecia a Shekinah, isto é, a glória de Deus. Dentro da arca havia os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em pedras, um transcrito do seu caráter e base de seu governo, a sua santa lei. Como o santuário terrestre era apenas uma sombra, uma figura do verdadeiro santuário celestial, conforme está escrito em Hebreus 8, verso 5, cremos que Cristo, o Cordeiro de Deus, é o verdadeiro sacerdote e sumo sacerdote que exerce o seu ministério sacerdotal ali, num santuário não feito por mãos de homens. E cremos também que há querubins verdadeiros, não de ouro, diante do Senhor. Na correlação entre o santuário terrestre e o celestial, cremos que onde aparecia a Shekinah no propiciatório, na verdade, é onde está o trono de Deus lá no céu. Isso pode ser visto claramente na visão descrita no livro de Ezequiel, no qual o profeta vê o trono de Deus e ao seu redor anjos querubins. Abaixo do propiciatório, no santuário terrestre, estava a lei. Por isso, cremos que a lei de Deus está na base de seu trono. É por ela que
todos somos julgados. Por isso, o salmista diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade estão diante do teu rosto. Salmo 89, verso 14. Não há justiça e juízo onde não há lei. O pecado não é imputado não havendo lei, diz a palavra do Senhor. Eu, disse Paulo, não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria, diz ele, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso está em Romanos 5, verso 13 e também 7, verso 7. Só há possibilidade de haver justiça e de ser executado um verdadeiro juízo onde há leis que regem um sistema. Só sabemos que é crime matar porque há uma lei que estabelece tal ato como crime. O infrator dessa lei pode ser julgado em juízo. Se não houvesse lei, ou seja, um parâmetro de julgamento, não haveria juízo nem condenação. A lei nunca, preste bem atenção, a lei nunca teve o poder de salvar. Aliás, nunca foi esse o propósito dela. Como vimos, ela aponta para o pecado e é o parâmetro pelo qual a justiça deve ser satisfeita, sendo ela a base do juízo de Deus. Obviamente, nenhum pecador seria aprovado nas amplas reivindicações da lei de Deus. Consequentemente, todos estaríamos reprovados em seu juízo. É aí que entra o sangue do Cordeiro, aspergido no propiciatório, símbolo da intercessão e dos méritos substitutivos de Cristo em nosso favor. A justiça dele foi perfeita, pois sua perfeita obediência atendeu às exigências de uma lei santa. Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Livro Caminho a Cristo, página 62. Percebeu? O santuário nos permite ter a visão clara e equilibrada da salvação, do papel da graça e da importância da obediência. Não como um meio para a salvação, mas como uma resposta à graça oferecida pelo Cordeiro. Vamos falar um pouquinho então sobre o sábado e a lei, porque, via de regra, as pessoas elas não são contra a lei. Aqueles que falam que a lei passou e que não precisamos da lei, na realidade eles são contra o sábado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esta relação do sábado e da lei. Todos os mandamentos da lei de Deus parecem ter uma lógica em suas palavras. Não teremos outros deuses e nem adoraremos imagens de escultura, porque nós temos um Deus verdadeiro. É lógico pensar assim. Não tomamos o nome de Deus em vão porque ele é santo. É lógico em obedecer esse mandamento. Honramos aos nossos pais, não matamos, não adulteramos, não furtamos, não dizemos falso testemunho, não cobiçamos aquilo que não nos pertence, porque amamos a Deus e ao próximo. Há lógica em obedecer este mandamento. O quarto mandamento, porém, aparentemente não possui uma lógica. O sábado tem as mesmas 24 horas que qualquer outro dia. O importante não seria separar um dia para Deus? Por que teria que ser exatamente o sétimo? Não parece haver uma lógica além da obediência à vontade de Deus. Algo similar aconteceu no Éden. Deus disse para não comer determinado fruto. Qual era o problema do fruto? É que ele era venenoso, amargo, doce, bonito, feio, pequeno, grande? Não! Era uma questão de obediência. Deus tornou obrigatória a observância do sábado para todos os povos. O sábado, afirma-se claramente, foi estabelecido por causa do homem. Marcos 2, verso 27. Todos aqueles, portanto, que se encontram em perigo de serem enganados nesse ponto, deem atenção às palavras de Deus e não às declarações de seres humanos. Toda pessoa tem sido provada como foram Adão e Eva no Éden. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do jardim do Éden, o mandamento do sábado é colocado no meio do decálogo. Acerca do fruto da árvore do conhecimento,
fez-se a restrição. E qual foi a restrição? Dele não comereis, para que não morrais. Acerca do sábado, Deus disse, não o profaneis, antes santificai-o. Assim como a árvore do conhecimento foi o teste de obediência de Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu para provar a lealdade de seu povo. A experiência de Adão deve ser para nós uma advertência enquanto o tempo durar. Adverte-nos a não aceitar de lábios mortais ou de anjos qualquer sugestão que nos afaste de um jota ou um tio da santa lei de Jeová. Isso está escrito na Review and Herald de 30 de agosto de 1898. Olhando atentamente para o quarto mandamento, entretanto, percebemos que há uma lógica. Como eu disse, aparentemente não teria, mas quando nós olhamos atentamente, nós percebemos que há uma lógica. Uma lógica tão linda por trás dele que se cada ser humano o observasse, não haveria ateus. Se o sábado tivesse sido universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos seres humanos teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e jamais haveria idólatras, ateus ou incrédulos. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Portanto, conclui-se que a mensagem que ordena aos seres humanos adorar a Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Isso está no livro Grande Conflito, página 368. Aqui está a grande lógica do sábado. Ele aponta para um Deus criador. É através desse mandamento que voltamos os nossos olhos para a criação do mundo em 6 dias literais, com descanso no 7º dia. Até o quarto mandamento, nós não sabemos quem é o Deus que ordena que não adoremos outros deuses, que não adoremos imagens de escultura, nem tomemos o seu santo nome em vão. No quarto mandamento, porém, ele é apresentado como o criador do universo. Quem é o Deus do primeiro, do segundo, do terceiro mandamentos? É aquele que em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É esse o Deus que adoramos. Observe que nos demais mandamentos não é dito, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Simplesmente é dito que nós não tenhamos outros deuses. É no quarto mandamento que temos a apresentação do Deus dos demais 9 mandamentos. Por isso Satanás odeia tanto o quarto mandamento, o qual nos permite saber que não adoramos qualquer divindade, mas adoramos o Criador de todas as coisas. Este assunto vai ser um divisor de águas no final da história do planeta Terra, entre aquilo que é chamada de a marca da besta e o selo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando vamos ao livro do Apocalipse, nós vemos que o ódio de Satanás ao quarto mandamento se intensifica e se evidencia por meio das obras das bestas que sobem do mar e da terra. Apocalipse capítulo 13. Quem é a besta que sobe do mar? No livro do Apocalipse nós temos as características de quem seria esse animal. Foi-lhe dada uma boca que para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e também do seu tabernáculo, preste bem atenção, do seu santuário, que é onde está a lei de Deus. E dos que habitam no céu, Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6. Olhando para o livro de Daniel, percebemos características muito similares a essa descrição que acabamos de ler. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. Em ambos os textos é retratado um poder que possui as mesmas características. Vamos lá, vamos analisar. Fala blasfêmias, Apocalipse, Daniel. Persegue os santos, Apocalipse e Daniel. O tempo de perseguição é similar, 1260 anos, retratado no período de 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio, levando-se em conta o princípio de ano. Então, nós temos ali o mesmo período para Daniel e para o Apocalipse. Por essas características e outras contidas nos 2 relatos, já que a análise não foi exaustiva aqui,
nós podemos concluir que se trata do mesmo poder perseguidor. Entre as características apontadas por Daniel está a de que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Aqui nós temos uma figura de linguagem chamada endíades, que é uma figura gramatical pela qual se decompõe uma ideia em duas. Para deixar mais claro o que o texto de Daniel realmente quer dizer, numa tradução mais próxima ao original, é que esse poder cuidaria em mudar da lei o tempo, ou seja, mudar da lei aquilo que se refere ao tempo. O único mandamento da lei que se refere ao tempo é o sábado. Daniel já previa que um poder mudaria o mandamento da lei de Deus que diz respeito ao tempo. E isso tem o seu exato cumprimento com o papado e a mudança que este realizou do sábado para o domingo. Apocalipse capítulo 12 termina dizendo que o dragão está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Na sequência é apresentada uma besta, aquela mesma que perseguiu os santos por 1260 anos e que mudou o mandamento de Deus do sábado para o domingo. Ora, se a ira do diabo é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e se o diabo vai usar um poder para perseguir o povo que guarda os mandamentos, é óbvio concluir que o sábado da lei, o mandamento que foi mudado, será um dos pontos centrais nessa perseguição. Ademais, as escrituras dizem que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, conforme Ezequiel 20 e o verso 20. Se a marca, sinal de Deus com os seus filhos é um dia, logicamente a contrafação não seria um código de barras, um chip ou coisa dessa natureza. Se o sinal de Deus seria um dia, o sinal da besta seria também um dia, mas um dia o quê? Falso. Assim sabemos que haverá uma perseguição por parte daqueles que vão observar um falso dia de repouso, ao passo que os que resolverem obedecer a Deus e aos seus mandamentos serão perseguidos. Deus, no entanto, estará sempre com os seus filhos. Devemos estar preparados para as cenas que estão justamente diante de nós. Breve, muito em breve, as mais severas provas virão sobre nós. E se não estivermos escondidos no esconderijo do Altíssimo, seremos presas fáceis. Não está longe o tempo em que cada pessoa será provada. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que pouco a pouco têm se rendido às exigências mundanas e se conformado com os costumes do mundo acabarão se rendendo também aos poderes terrestres, em vez de se sujeitarem ao menosprezo, ao insulto e às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira religiosidade será claramente distinguida da devoção aparente e falsificada. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho ficarão em trevas. Os que têm se vestido com os ornamentos do santuário, os pastores, os sacerdotes, mas não estão revestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha de sua própria nudez. Que Deus tenha misericórdia de nós, que estejamos preparados para as cenas que estão aí à frente. Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.